Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais este capítulo do Mundo Corporativo, que hoje conta com a presença do professor Licínio Mota, diretor-geral da pós-graduação da ESPM São Paulo. E o nosso assunto, carreiras e inteligência de mercado. Professor Licínio Mota, muito obrigado desde já pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Muito bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui. Professor, vamos começar trabalhando com o conceito da inteligência de mercado. O que vem a ser isso? Este é um dos temas de uma nomenclatura que serve para muita coisa, né? Então vamos tentar focar e ter um único entendimento para termos certeza que estamos todos no mesmo canal. Inteligência de mercado, inteligência competitiva é um conjunto de processos, informações, pessoas e procedimentos que tem como objetivo levantar informações e disponibilizá-las para uma tomada de decisão de uma empresa. Então, esse é o conceito de uma inteligência competitiva, ou inteligência de mercado. E é um tema importante a gente deixar bem definido, porque muitas vezes eu vejo, eu tenho uma área de inteligência e investiu muito em tecnologia. Não, tecnologia é apenas a forma de eu disponibilizar. Inteligência diz respeito a pessoas, a ter a capacidade, o discernimento de transformar um dado em informação. E as empresas hoje têm essas áreas realmente desenvolvidas dentro desse conceito que o senhor chama a atenção? Muitas delas, sim, e muito bem desenvolvidas, sofisticadas. Por quê? Mercado competitivo exige informação para uma tomada de decisão. Quanto mais competitivo estiver o mercado, aquela indústria, mais ela investe em montagem de áreas ou ter esta área, que é composta de várias áreas da empresa, né? Ela simplesmente ela agrupa todas as informações. Sim, algumas empresas têm muitas áreas sofisticadas, principalmente os mercados, quanto mais competitivos. No Brasil, é um tema que começa a ser percebido com maior profundidade, quase que eu usei aqui, com maior inteligência pelas corporações também. Sim, sim. A gente percebe isso não só no contato contínuo que temos com as empresas, mas a demanda que os nossos alunos, os profissionais, têm por cursos, programas que possam desenvolver algumas das competências necessárias para ser um profissional que se dedica a essa área. Quais são as estratégias mais apropriadas ou mais utilizadas hoje por estas corporações para que este trabalho tenha realmente um resultado positivo e não se tenha uma tal inteligência de mercado apenas no papel, apenas no projeto? As estratégias, eu não diria que é estratégia, mas o primeiro passo é a empresa, os dirigentes, empresa não existe, né? O que existe são pessoas em empresas. É se conscientizar de que, primeiro, informação não é gasto, é investimento. Uma vez definido isto, e isto tem que começar na cúpula, tanto é que grandes empresas ou empresas que investem pesado nesta área, esta área muitas vezes está ligada ao presidente da empresa. Informação é poder, então tem que estar. Então a estratégia, voltando, é investir constantemente na procura de dados que possam levar a tomar decisão para ganho de mercado, maior lucratividade. Então, eu não diria que é bem uma estratégia, é mais uma filosofia incorporada na filosofia da administração, que tem que permear todas as áreas. Se eu tenho uma área que está sensibilizada, normalmente a área comercial é muito sensível à necessidade de informações, mas eu não tenho isso disseminado na empresa, nas outras áreas, finanças, tá? Não vai chegar nada. Então eu vou ter um monte de dados, mas não informações. A informação é o dado analisado, né? Para o funcionamento disso dentro da empresa, a necessidade de criação, por exemplo, de um comitê interdisciplinar ou simplesmente um órgão, um organismo, um grupo que consiga disseminar essa informação depois em todos os demais setores? Num primeiro momento, sim. É importante você ter um grupo pequeno, porque esse grupo tem que fazer acontecer,
para que eles primeiro definam que informações são necessárias e quem serão os usuários daquelas informações. Não adianta eu ter todas as informações e disponibilizar para todos. Então, no primeiro momento, sim. No segundo momento, eu posso ter uma, duas, três pessoas que são as responsáveis por recolher esses dados que vêm de todas as áreas da empresa. Mas daí eu já disseminei esta filosofia da informação com o objetivo de tomar decisão. Professor, o senhor desde o início tem chamado sempre a atenção, ressaltado o seguinte: pessoas, ou seja, o ser humano, o trabalhador é fundamental nesse processo todo. Nós temos pessoas qualificadas para desenvolver esse trabalho, já que há um aumento de demanda, como o senhor mesmo chamou a atenção? Sim, temos pessoas muito qualificadas e temos programas de desenvolvimento de algumas das competências necessárias para esta função. Mas já temos grandes profissionais e interessante porque esses profissionais vieram das mais diversas áreas de formação. Porque você consegue dar algumas competências, ensinar algumas competências, desenvolver outras, mas a pessoa das mais diversas áreas já vem com isso na cabeça, né? Se nós pensarmos, eu sou um pouco mais velho que você, mas se voltarmos lá na época dos militares, eles exerciam isso de uma forma brilhante, porque você ganha uma guerra com informação, né? Às vezes você dá um tiro. E eles, naquela época, prestavam serviço para o governo. E depois disso, muitos deles foram para a indústria, para o privado, e já tinham essa competência, e daí foi simulando. Mas, objetivamente, sim. Temos pessoas muito capacitadas e outras que estão sendo capacitadas. Mas, de alguma maneira, isso se confunde com espionagem? Não. Não. Isto é bom deixar bem claro, né? Sabemos que existe a espionagem industrial? Existe. Vou ser ingênuo de falar. É ética? Não. É legal? Não. E aí é uma linha muito tênue, né? Eu até posso te dar alguns exemplos, assim, não que eu vivi, mas que foram difundidos, né? Espionagem mesmo de comprar o lixo de uma determinada área de empresa. Então, por favor, dê alguns desses exemplos. Já que Esse é um, por exemplo. Esse é um. Contrata-se a pessoa que faz a limpeza. E simplesmente falando, em vez de você jogar esse lixo fora, você passa aqui todo dia, troca de algum dinheiro e você me dá, e ali você tem planos. Não é ético, e se numa empresa que eu nas empresas que eu trabalhei, e agora na escola como executivo, isso merece punição severa. Outros, que eu não diria que são espionagem, são aquelas flexibilizações. Vai a um evento onde o teu concorrente está, um evento social, de network, e você começa a deliberadamente forçar ele beber um pouquinho mais. E o álcool dilui o superego, né? Então, daí a pessoa começa a falar. E o ouvinte está simplesmente tomando água. Então, isto eu não considero inteligência, isto não é ético, isto tem que ser banido. Então, quando você fala, a pergunta, isto envolve a inteligência, é possível você ter a informação comprando esta informação por métodos legais, éticos. Jornais, revistas, informações que foram divulgadas, você tem estudos de associações que estão para todo mundo. Você só tem que saber aonde buscar. Bom, você que está participando aqui desse mundo corporativo pode fazer sua pergunta pela internet também. Pode mandar a sua pergunta, por exemplo, pelo e-mail, o mundocorporativo@cbn.com.br. Foi o que fez a Fabiana, nossa ouvinte internauta. Fabiana quer saber, professor, o seguinte: trabalho numa empresa em que ninguém sabe o que faz o setor de inteligência de mercado. Qual realmente é a função do departamento? Nunca ouvimos falar que a inteligência de mercado desenvolveu tal projeto, fez isso, fez aquilo. É isso mesmo? A inteligência de mercado deve ser secreta? Boa sua pergunta, Fabiana. Pelo contrário, ela não tem que ser secreta. Ela
tem que disponibilizar as informações de acordo com a responsabilidade do usuário daquela informação. Eu tenho algumas informações que vão ficar restritas a um grupo de gestores, outras podem ir para um outro nível de responsabilidade. Se está acontecendo isso na sua empresa, o problema não é da inteligência de mercado, o problema é de comunicação interna. Então, o primeiro passo seria ver talvez um trabalho de venda e de mostrar o trabalho desta área o que faz. Isso não é da tua, não é só da tua empresa não, viu, Fabiana? Tem muitas empresas que criam e fica secreta, fica numa sala fechada. Não adianta. O que adianta essa informação? Porque aqueles dados todos é que vão servir para dar base para o desenvolvimento de um planejamento da empresa. Sim, para uma tomada de decisão de um grande planejamento estratégico que está contemplando 10, 15 anos, ou decisões de um mês. Quantos foram as minhas vendas, como é que eu consegui aquele dado para saber o crescimento versus as vendas do mercado todo para tomar a decisão no mês seguinte do que eu vou fazer. Quando nós vemos assim grandes inovadores, aquelas pessoas que lançam os produtos que vão revolucionar o mercado, no final das contas eles usaram alguma estratégia de inteligência de mercado? Alguns, poucos, sim. Outros simplesmente tiveram a ideia e deu certo, né? Eu, particularmente, esse eu posso contar porque a experiência minha, antes de eu ser executivo da escola, eu tinha uma empresa de consultoria. E um dia, discutindo com a minha sócia, tivemos uma ideia brilhante, aquela, você fala, agora eu vou revolucionar o mundo, ficar rico, me aposentar. E começamos a discutir, eu já estava preparando o business plan, já sabíamos tudo. E não, como a minha sócia é minha mulher, um dia discutindo, escuta, será que não era bom perguntar para o possível cliente? Eu falei, acho que era melhor, né? Nós somos dois profissionais de marketing. E fomos. E Milton, surpresa. Provavelmente comprariam este produto. Eu, ela, minha mãe, meu filho, para me ajudar. Não tinha mercado. Então isso acontece, eu tenho uma ideia, eu me apaixono. Tudo, nada contra isso, porque as ideias vêm assim, faz parte, inclusive, de uma área da inteligência de marketing, você juntar assuntos, mas para um momento e vai fazer a pesquisa. O Gustavo, nosso ouvinte internauta, também pergunta o seguinte, para quais profissões ou funções é indicada essa especialidade, inteligência de mercado? Gustavo, se eu entendi a sua pergunta, você está perguntando como eu me formo. Foi o que eu entendi também. Como eu me formo para trabalhar com inteligência de mercado? Que função eu tenho? Passo por que faculdade? Onde vou buscar conhecimento? Tá. Eu acho que, antes de mais nada, tem um pré-requisito para quem quer se dedicar a esta carreira de inteligência e mercado dentro de uma área, ocupar esta função. A pessoa tem que ser curiosa, antes de mais nada. E isso não tem escola que forme curioso, né? É da vida. Tem os curiosos e os não curiosos. É aquele que quer saber, quer por que faz isso, por que faz aquilo. Tem uma outra área que sim, daí pode ser desenvolvida, que é uma certa habilidade com números. Porque você vai ter algum momento que pegar dois números e falar faz sentido ou não. A partir daí, as técnicas, que daí você formado em qualquer área, desde que você tem esses dois pré-requisitos, essa curiosidade e alguma capacidade com números, né, alguma desenvoltura com números, você pode daí sim procurar as técnicas. Então você começa com pesquisa de mercado, você vai ser um analista de pesquisa, que é um dos braços da inteligência competitiva, aí você vai começar a entender a inteligência. Ou você pode se dedicar à parte financeira, que é outra fonte de informações, e essa está dentro de casa, né, dentro da empresa. Então, a formação, você tendo essas duas pré-requisitos, aí você pode se formar em qualquer coisa. O que você vai é procurar escolas que tenham essas matérias específicas.
O Everton, de certa maneira, nosso ouvinte internauta, passa pela mesma questão. Entre as muitas perguntas que ele fez, uma está: que formação devo ter? Mas ele quer saber também como é que é esse curso de inteligência de mercado, quais são as disciplinas? Ou seja, como é que o senhor desenvolve a habilidade em um profissional para que ele atue nesse segmento? Ok, Everton. Tem 3 grandes áreas que precisam ser abordadas nas disciplinas para desenvolver uma pessoa que quer seguir uma carreira na área de inteligência competitiva, de pesquisa de mercado. Primeiro são as técnicas da pesquisa de mercado, que começa lá, quando eu vou usar uma pesquisa, começa na verdade a definição do problema, né? Se eu não sei qual é o problema, como é que eu vou descobrir a resposta? Técnicas de pesquisa, o que são dados primários, dados secundários, e que muitas vezes tem uma confusão, o que é uma amostra que eu posso confiar estatisticamente ou não, o que é uma pesquisa quali, isso é uma linha de cursos ou matérias de um curso que pode desenvolver. Segunda área que contempla a inteligência, que pode ser também por ali e se ensina, ler números que aparentemente não, que foram coletados com um objetivo e agora eu posso dar o sentido para uma tomada de decisão. Contabilidade. Dentro da empresa existe um rol de informações que foram coletadas, estão armazenadas com um objetivo, mostrar se deu resultado positivo ou negativo. Só que nesta mesma área, se eu souber trabalhar os números, né, cruzar números, eu tenho uma outra área para tomar decisão. E tem a área da curiosidade, que é você frequentar lugares, ver o que as pessoas estão usando, falando, falar, opa, isto é uma tendência. Então, que matérias? Matérias que te capacitem a pesquisa, desenvolver pesquisas, desenvolver análises financeiras e aquela que desperta a tua curiosidade. Agora, pelo que eu percebo, o profissional tem que ter uma habilidade multidisciplinar para poder atuar nessa área. Não adianta ele ser uma pessoa especificamente da área só de pesquisa, ele precisa ter uma visão mais ampla, portanto. Se ele for o gestor da área de inteligência competitiva, sim. O que ele pode ter na sua equipe, pessoas especializadas numa área, pessoas especializadas na outra. E daí ele, como gestor, junta tudo isso. Nosso ouvinte internauta Cleiton pergunta: professor, cite um caso em que a inteligência de mercado realmente fez diferença em projeto desenvolvido pela empresa. Tem um que eu posso citar que já faz muito tempo, e esse eu acho que eu posso até citar a empresa. Lançamento de um cigarro chamado Galaxy no Brasil. No Brasil não existia nenhum cigarro de baixo teor. E a Philip Morris, na época, crescendo o mercado, e não vamos entrar na discussão se cigarro é, estamos falando de época onde o mercado de cigarro é legal, tudo certinho e valorizado socialmente, o que, já, por incrível que pareça, já aconteceu, né? E o mercado internacional mostrando que a tendência de consumo de produtos com menor teor de nicotina e alcatrão crescendo. E no Brasil não aparecia. E aí vamos começar a fazer pesquisas e tal. E teve uma pessoa na empresa, porque quando você perguntava para o consumidor, eu falava, eu não quero um cigarro fraco. E fazia comentários bastante preconceituosos, inclusive. Não, não é isso. Eles falaram, esse cara está errado. Não é que o cara não está errado, nós não estamos sabendo ler o número, né? Ou a interpretação, E ele, por que ele fez isso? E aí a inteligência, quando junta 3 coisas. Ele observou a tendência e o crescimento de comidas de baixo teor de gordura. Várias outras tendências de preocupação com saúde, por incrível que pareça. Falou, não, nós não estamos sabendo perguntar se um cigarro de baixos teores tem mercado. E a pesquisa dizia que não. E aí foi a inteligência onde ele juntou essas informações e lançou. E foi sucesso. Ou seja, foi buscar em outros mercados, então, um comportamento que poderia influenciar o seu negócio. Sim, sim. E essa é a parte, então, eu falei, você tem os dados internos,
você tem a pesquisa que você vai buscar e você tem essa capacidade de juntar fatos que aparentemente tem o menor sentido, né? O que comida tem que ver com cigarro, o que vestimenta tem que ver com isso. Tem um outro que eu posso te dar. Essa é da indústria, não é de uma pessoa, de uma empresa. E eu, até certo ponto, tive uma experiência nessa indústria como consultor. Há uns 25 anos, eu comecei a observar o envelhecimento da população brasileira. A nossa pirâmide etária mudando, né? Nós tínhamos uma pirâmide, de repente, ficando mais velha. E é exemplo do que já aconteceu em outros países. O que eu posso tirar de conclusão só aquela informação ou daquele dado? Nem informação, aquele dado. Nós vamos ter um problema do INSS. Opa, claro. Sem dúvida, daqui a pouco não vai aguentar, não tem mais gente. O que está entrando não vai. Isso é óbvio. Mas eu comecei a pensar, eu falei que outros mercados vão crescer em função disto. E não deu outra. Eu falei, mercado de animais de companhia. Por quê? À medida que as pessoas envelhecem, elas querem companhia. Onde é que eu vou buscar companhia? Num cachorro, num gato. E por outro lado, à medida que os casais vão tendo menos filhos, né, o que você faz para dar uma companhia? Dá um cachorrinho, dá um gato. Quer dizer, não tinha nada a ver uma coisa com outra. Estava vendo um dado demográfico levantado pelo IBGE. Mas eu juntando, eu falei, opa, tem aqui o mercado. E aí estava certo, né, que você vê o crescimento hoje desse mercado. O senhor citou aqui 2 exemplos de 20, 25 anos atrás. Ou seja, a inteligência de mercado não é algo novo. O que realmente tem mudado ou mudou nesse período todo? A competitividade no mercado. Mercados menos competitivos, você não precisa de pesquisa, você não precisa de inteligência. Porque, para quê? O mercado aceita, né? Quando você tem concorrentes fortes, mudança do ambiente competitivo, você precisa de mais informação. E aí é que houve esta mudança de investimento por parte das empresas e das escolas na formação de profissionais para atuar nesse mercado. Bom, há mais competitividade. Está mais fácil fazer esse trabalho hoje, levando em consideração a quantidade de informação que se tem disponível, em função até das novas tecnologias, da própria internet? Está mais fácil, eu diria, você obter o dado. Porque agora é muito fácil, né? Tem verbos, eu vou googar, você googou, tem informação disponível. O que está mais difícil é você separar tudo, o que é bom é informação, o que é dado relevante, o que não é, e fazer análise. Então, o acesso está muito mais fácil. Mas, por outro lado, a capacidade de analisar fica mais complexa. De que maneira as redes sociais hoje impactam este tipo de trabalho? Tremendamente, né? Porque elas são fonte de informações. Se eu entrar em qualquer dessas redes sociais, eu vejo o que está se comentando, falando, fazendo, e, ao mesmo tempo, elas se retroalimentam, porque se eu fizer alguma coisa, elas vêm contra mim, né? Contra mim eu digo empresa. Deixa eu dar um exemplo, grandes empresas, daí grandes mesmo, né? Multinacionais, contratam empresas que ficam 24 horas através de tecnologia, tem um robozinho que fica correndo tudo que está sendo comentado com relação àquela marca ou àquele contém. E por um método onde ele vai juntando palavras que podem ser classificadas elogiosas ou palavras, ele vai juntando e fala, opa, neste momento, em tal lugar, está se falando mal desta marca ou aconteceu isto. E imediatamente é acionado todo um sistema onde se começa a falar, olha, vamos esclarecer essa informação, ela surgiu assim e exige uma ação. Então, as redes sociais hoje, em 5 minutos, elas podem destruir uma. Agora o senhor chamou a atenção, tem um robozinho que monitora, levanta essas informações, mas voltando àquilo que o senhor tem destacado desde o início.
vai ter que ter gente com competência, pessoas com competência para analisar essas informações, para O dado analisado, que te serve para alguma coisa. A Mirella, nossa ouvinte internauta, dentro da mesma linha do que nós estamos conversando aqui, pergunta o seguinte: no mundo atual, em que o consumidor tem mais informações e aparentemente não é mais tão fiel à marca. Graças a Deus o computador não tem. Né? Números sem análise são apenas números. São dados. São dados. Dados. Informação é o dado analisado, que te serve para alguma coisa. A Mirella, nossa ouvinte internauta, dentro da mesma linha do que nós estamos conversando aqui, pergunta o seguinte: no mundo atual, em que o consumidor tem mais informações e aparentemente não é mais tão fiel a marcas e produtos, qual é o desafio da inteligência de mercado? Criar essa fidelidade, Mirella. Porque se você tem informação em que o consumidor não é mais fiel ou tão fiel, por quê? Por que ele deixou de ser fiel? O que aconteceu aí no meio que esta relação de fidelidade foi rompida? Não é só preço, viu? Nós costumamos dizer, o consumidor está sempre atrás de preço mais barato. Verdade, preço é um componente da tomada de decisão, porém tem tantas outros componentes que levam à fidelidade, à lealdade. Então a primeira coisa é, entende o porquê que os teus consumidores, grupos de consumidores estão deixando de ser fiéis, leais. E daí, já que você tem a informação, age em cima para conquistar a lealdade. Professor, o que nós temos percebido hoje das empresas brasileiras, quais são os segmentos da economia que mais têm investido em inteligência de mercado? Até porque nós também estamos visando aqui na nossa conversa a orientação desses profissionais ou dessas pessoas que se sentem interessadas em investir nessa carreira. Onde devem buscar? Em que segmentos hoje este campo é mais fértil? Ok. Eu já mencionei que são mercados competitivos. Tem que ser indústrias, a indústria como um grupo de empresas atuando em um determinado setor, onde existe uma competitividade. Não vamos chegar na concorrência pura, porque isso não existe. Aquela que os economistas falam que o mercado se regulamenta totalmente. O ideal seria, mas não existe, ela vai próximo da concorrência perfeita, mas existe concorrência. Então, qualquer mercado desse. Se nós formos, eu poderia dizer hoje que mercado farmacêutico, né, de medicamentos, mercado serviços financeiros, varejo. E são três setores, o senhor citou três, agora quatro aqui, quer dizer, o senhor citou indústria farmacêutica, varejo, setor financeiro e telecom. Esses quatro setores no Brasil estão contratando para essa área? Com certeza. E estão trabalhando com inteligência de mercado de maneira competente? Muito, sim. A indústria farmacêutica de uma forma brilhante. Brilhante. Porque ela tem que buscar... Olha, é interessante, às vezes a gente tem uma ideia da indústria farmacêutica até um pouco viesada, mas aquelas que... Eu tenho um amigo que fala as empresas cheirosinhas, as empresas fedidinhas, né? Vamos falar das empresas cheirosinhas, são as que têm realmente uma postura ética, compromissadas com aquilo que elas fazem. Então, a indústria farmacêutica, elas têm um compromisso de não deixar, da lealdade do consumidor no sentido de não abandonar um tratamento que é de uso contínuo. Então, isto exige uma série de informações que vão das mais diversas áreas para chegar e elas poderem agir. Daí agir como? Em cima do médico, em cima de uma associação. Então, esta área investe muito. O setor bancário, o setor financeiro, vamos chamar, eles têm todas as informações. Muitas vezes não usam da forma mais adequada para conseguir vantagem competitiva. Varejo, sim. Varejo usa. E telecom poderia usar muito mais. Mas daí a gente volta na competitividade da telecom. Existe, mas ainda elas estão, eu acho que não uma concorrência que exigiria mais. Professor Licínio, nós estamos chegando aqui no final dessa nossa conversa
Eu, de tudo que a gente conversou, das várias coisas que nós conversamos, fiquei com a impressão de que hoje em dia, com a dinâmica do mercado, com a competitividade do mercado, inteligência de mercado é decisivo no destino de uma empresa? Eu iria um pouquinho mais que decisivo, é questão de sobrevivência, né? Ela não tem como viver sem informação e das mais diversas áreas do comportamento do seu consumidor, por que ele compra, como é que ele decide. E quando a gente fala consumidor, não vamos pensar nós quando vamos ao supermercado. O cliente de uma indústria comprando uma indústria comprando de outra. É uma relação de negócio, eu preciso saber informações, como é o crescimento daquela indústria, como é que ele está, aquela empresa está em termos de saúde financeira. Tudo isso, então, não é uma só questão de tecido, é uma questão de sobrevivência. Professor Licínio, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco, trazer essas informações aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Muito obrigado, Milton. Foi um prazer estar aqui em nome da escola. Agradeço, estamos à sua disposição. Muito obrigado aos ouvintes. Muito obrigado, professor Licínio Mota, que é diretor-geral da pós-graduação da ESPM São Paulo. Falamos hoje aqui sobre carreiras, inteligência de mercado e, claro, quero agradecer você que participou ativamente dessa nossa conversa também pela internet. Até mais!